Tá em dúvida de como fazer a escolha das agulhas para tua tatuagem? Tem uma tatuagem e não sabe que tipo de agulha usar, qual agulha seria melhor, se tu vai usar uma agulha mais fina, mais grossa, qual a espessura dela, como fazer essa escolha? Então assiste esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar todo o meu processo de escolha das agulhas durante o processo de estudo da tatuagem, um processo que eu faço antes de começar a tatuagem, onde eu analiso toda ela, vejo mais ou menos qual a espessura da agulha que eu quero usar, qual a numeração da agulha que eu quero usar e como deixar a tatuagem com o resultado final exatamente como eu planejo antes de tatuar ela. Vou mostrar para vocês então como é que funciona o meu processo de escolha das agulhas, tá? Só para vocês entenderem, esse é o desenho do próximo workshop que a gente vai fazer. Quem quiser, as vagas estão aqui embaixo na descrição, tá? O link. Esse workshop aqui, ele vai ser sobre várias técnicas. Então a ideia era justamente pegar um desenho autoral, um desenho feito por mim, e trabalhar em cima dele. Então eu fiz esse desenho, tá? Esse primeiro desenho aqui, e a gente fez algumas alterações. Então algumas coisas vão mudar nele durante todo o processo. Eu vou mostrar para vocês como é que foram feitas essas escolhas. Então a gente tinha o índio com essa parte geométrica aqui e a lua em cima com a continuação, certo? Aí a gente optou por colocar alguns elementos, então deixar a lua mais certinha, mais alinhada. E ao invés de colocar essa parte geométrica aqui, a gente decidiu colocar esse cajado. Foi um cajado aqui que a gente achou bem legal. Eu precisava trocar esse olho, porque como vocês podem ver aqui nesse olho, ele não está o olho correto, né? Não está a anatomia correta do olho. Então eu criei um olho novo, aí usei essa anatomia nova, a gente busca ela pelo Pinterest, eu achei no Pinterest essa referência. E essa aqui também a Jo achou pelo Pinterest, então a gente acabou usando elas, tá? Então esse cajado ele vai vir aqui para trás, a gente coloca ele para cá em direção à lua. E aí o desenho final é esse aqui, que é o que a gente vai usar para fazer o nosso decalque, certo? Então aqui dá para ver direitinho, já está com o cajado aqui por trás, vindo aqui pela frente, passa por trás e ele sai aqui em cima em direção à lua, certo? A gente colocou também algumas alterações que tiveram. Essa parte aqui do rosto, essa pintura do rosto, ela ficou mais forte, com alguns elementos um pouquinho mais aqui. E a gente vai tirar essas linhas verticais, que não faz muito sentido na verdade, não ficou muito bacana, então a gente optou por tirar. E uma outra coisa que a gente vai usar é essa referência de sombra por fora com uma margem. Essa margem, ela acaba destacando um pouquinho mais esse desenho do meio e a sombra por fora acaba deixando ele bem saltado. Então tudo isso aqui vai ser quase um rastelado, vai ser um dot speed provavelmente que a gente vai fazer. Então a gente vai deixar essa marcação aqui, mas dependendo como for, a gente pode optar por uma sombra comum, daí a gente vai usar um outro tipo de agulha, tá? Então dito tudo isso, galera, é o seguinte, como é que eu faço a escolha das agulhas, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Tendo o nosso desenho pronto, o nosso desenho final, esse aqui, lembrando que esse aqui tem as alterações, então essas alterações eu acabei usando num outro desenho e eu usei esse papel aqui como rascunho para definir minhas agulhas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é identificar os tipos de traços diferentes. Então eu vou ter um traço mais grosso, que vai seguir por toda a tatuagem, eu quero todo ele com a mesma grossura e que esse traço, esse outline aqui, ele seja bem grosso. Então esse outline ele vai ser usado em toda a parte aqui do rosto, essas fumaças, cabelo, alguma coisa do tipo. A gente vai usar aqui nas penas também, tá? E na volta dos cogumelos. Essa parte interior também a gente vai usar mais ou menos a mesma agulha. Então eu vou selecionar para esse traço de fora, eu vou dar uma pensada no que seria ideal para eu usar, certo? Lembrando que a gente tem as variações de agulhas. Então não necessariamente uma 9RL vai ter essa espessura que a gente quer. Então a gente pode usar uma 9RL mais fechada, normalmente as que têm a espessura 10, elas são bem fechadinhas, tá? Então ela daria um traço mais fino e não é o que a gente quer aqui. Só que eu também não quero um bold extremo, um bold estilo old school. Então eu optei por fazer todo esse traço mais grosso, ele vai ser com uma 9RS. Então eu posso marcar ele aqui e definir, ó, então eu vou fazer isso aqui com uma 9RS, certo? Toda essa parte, todo esse processo aqui da escolha das agulhas é um estudo que eu faço antes de cada tatuagem para saber exatamente o que eu vou fazer e qual técnica eu vou usar em cada parte, certo? Então, para esse outline mais forte aqui, eu sei que eu vou usar uma 9RS. Por quê? Vou mostrar para vocês a diferença das agulhas RL, ó, a RL e a RS. A RL, se a gente tiver um traço de 5, ele vai ser fechadinho assim.
Se a gente tiver uma bucha de 5, ela vai ser mais aberta. Então a área do meu traço vai ser essa e a área do meu traço com a bucha vai ser essa aqui, tá? É a Round Liner e a Round Shader, certo? Então quando eu escolho uma agulha com a mesma numeração, só que ela é RS, ela é bucha, ela vai ter uma solda mais aberta. Essa solda não vai ser tão fechadinha, ela vai ser mais aberta, certo? Independente do número de agulhas aqui. Então eu vou optar por uma 9 RS nesse traço de fora, tá? E todos os traços mais grossos, que nem esse aqui, que é um traço mais grosso, eu vou usar essa mesma agulha, tá? Eu vou usar sempre essa 9RS. Como vocês podem ver aqui no nosso desenho final, essas partes aqui que eu adicionei a lápis, elas já estão prontas aqui, então ela vai com esse traço mais grosso por fora e por dentro um traço mais fininho, certo? Escolhido então os nossos traços, e essa 9RS ela já é uma boa porque eu vou usar para pintar essa área de dentro da lua, tá? Por que eu não vou pintar ela com a 7RL? Porque como ela é uma área relativamente grande, se eu usar a 7RL eu posso acabar machucando muito a pele, e é uma área bem grande, relativamente grande para pintar. Então eu prefiro pintar ela com a RS, que eu não vou machucar tanto a pele, eu vou conseguir preencher melhor, do que eu tentar com uma RL. Lembrando que a RL, por ela ser fechadinha, ela vai abranger uma área menor. A RS vai abranger uma área maior. Então, quando eu quero fazer uma pintura, é muito difícil a gente fazer com uma RL, porque se eu fizer um traço assim, tá? E eu quiser pintar e eu pintar um pouquinho mais para a lateral, eu vou ter que pintar esse meio. E esse pintar o meio, às vezes fica um pedacinho, a gente passa de novo e acaba machucando muito a pele. Então isso aqui acaba não funcionando para tatuagem quando a gente quer preencher uma área muito grande. Lógico que se a gente tiver uma área desse tamanho assim, a gente não precisa necessariamente pegar uma agulha de uma Magnum ou uma bucha, alguma coisa assim, para preencher essa área. A gente pode vir preenchendo ela devagarinho com agulha de traço, ou no esquema de dot speed, que a gente vai fazendo esse movimento de pêndulo, tá? A gente vai fazendo esse movimento de pêndulo, certo? E aí a gente pode ir preenchendo. Então a gente vai preenchendo, pode ir preenchendo num esquema cruzado, assim, e tudo mais, mas nunca preenchendo assim, ó, tá? Por que nunca preenchendo assim? Porque se ficar uma areazinha tipo essa aqui, esse espacinho em branco, a gente vai voltar a preencher e essa área já vai estar muito machucada, certo? Então a RL serve para preencher áreas muito pequenas, certo? Então vamos lá voltar para a escolha das agulhas. Então eu já sei que eu vou precisar de uma 9RS, tá? Para esses traços um pouquinho mais grossos aqui de dentro, tipo da boca, do nariz, que eu não quero traço tão fino, porque eu quero deixar o rosto bem marcado, a parte do olho, algumas partes assim, então eu decidi usar uma 7RL. Então eu já posso botar aqui que eu vou precisar de uma 7RL também, tá? Nessa 7RL a gente pode definir se a gente quer uma 7RL mais fechadinha ou uma 7RL maior, com uma solda um pouquinho mais aberta. E isso basicamente é pela espessura, 10 e 12. Raramente a gente acha a espessura 8 e muito raramente a gente acha 14, tá? Que é a espessura de cada uma dessas agulhas aqui que vão na solda, certo? Então nesse caso, como eu quero usar ela um pouquinho mais grossa, mas não tão grossa, eu vou escolher a da Black Cat, que apesar de ela ter a espessura 12, ela tem a solda bem apertadinha, então acaba sendo um traço bem fininho. E isso aqui a gente consegue reproduzir da forma que a gente quer. Então eu vou usar uma 7RL aqui. A 7RL eu vou usar também para fazer a lua. E por que eu vou usar a 7RL para fazer a lua e não a 9RS? Porque a lua ela vai ter esses pontinhos, esses ângulos bem fechadinhos aqui. Tá? E para fazer isso com a RS é bem difícil. Então eu vou usar a 7RL, que ela é fina o suficiente para chegar nessa bordinha aqui, certo? Então, beleza, a gente já tem a 9RS e a 7RL que a gente vai usar. Nessa parte de dentro aqui, que tem uns traços mais fininhos, que tem essas partezinhas de dentro aqui, essas partezinhas mais fininhas, eu vou usar uma 3RL. Por quê? Porque eu quero aqui um traço bem fininho e como ela não vai ser marcação de outline, marcação de traço de fora, não tem tanto problema da gente errar com ela, porque vai estar por dentro. Então por dentro não precisa ser necessariamente tão perfeito quanto precisaria ser o outline, certo? E a mesma coisa eu vou usar nessa marcação aqui, ó. Essa marcação aqui, não necessariamente eu vou fazer, eu ainda estou em dúvida de como eu vou fazer isso, mas não necessariamente eu vou fazer esse traço aqui, tá? Mas ele vai ser o meu limite da minha sombra de fora, certo? Eu vou botar para vocês um exemplo aqui dessa sombra de fora
aqui de uma referência do Pinterest que a gente pegou, que é bem legal de usar essa técnica, tá? Aqui não vai aplicação de branco nessa área do meio, porque acho que não é necessário esse tipo de aplicação aqui nessa tatuagem, certo? Partindo para esse outro lado aqui da tatuagem, a gente vai ter basicamente as mesmas agulhas, a gente vai usar mais ou menos as mesmas espessuras. Então aqui, para esse traço de fora, ele vai continuar o mesmo traço do outline aqui, que vai ser a 9RS, tá? Que a gente já colocou aqui. Para fazer esses traços internos aqui do cogumelo, eu vou usar uma 7RL mais fechadinha, então provavelmente eu vou usar uma 7RL 10 ou 12, tá? Mas vou optar pela Black Cat, que é 12, bem fechadinha, com a solda bem fechada, tá? E para essas partes de dentro, mais detalhadinhas, a gente vai usar 3RL, que é a mesma RL que a gente vai usar aqui para fora, que é a mesma que a gente vai usar aqui para dentro, e que é a mesma que a gente vai usar para essas partes de cima. Por exemplo, aqui eu vou fazer um rastelado nessa pena. Essa pena vai ser uma das únicas que vai ter rastelado, essa aqui vai ter um pouquinho de rastelado, só que ele vai ser um pouquinho mais marcado, e essa aqui vai ter ranhuras, certo? Então essas ranhuras, essas rachuras aqui, a gente vai fazer com a 3RL. Essa parte interna com a 7, para dar uma diferença, e esse meinho da pena também vai ser com a 7, tá? Então, nesse desenho aqui, a gente basicamente tem 3 tipos de agulha que nós vamos usar. A 3RL, para esses detalhezinhos, a 7RL para a parte de dentro, para os detalhezinhos menores, detalhezinhos um pouquinho maiores, e a 9RS para fazer esse outline. Como é que eu vou fazer a escolha de cada uma das agulhas que eu vou usar? A 3RL eu sei que eu quero ela bem fininha, então normalmente a 3RL é muito difícil conseguir uma 3RL que ela seja o traço muito grosso, certo? Até porque são só 3 agulhas. Então eu vou usar a da Black Cat, que ela tem uma solda bem fechadinha, e vou usar ela para fazer tanto esses traços fininhos, quanto esse rastelado, quanto esse dot speed, certo? Então eu escolho ou uma Black Cat ou uma da Whitehead com espessura 10, certo? São as agulhas que eu gosto de usar. Esses traços de 7RL, eu preciso deles não tão finos, mas também não tão grossos, certo? Então eu vou usar uma 7RL espessura 12, que é da Black Cat, mas eu vou usar a da marca Black Cat, que ela tem a solda bem fechadinha. Então eu vou conseguir uma pigmentação boa e um traço não tão grosso, certo? A minha RS eu vou usar uma espessura 12. Por quê? Porque eu quero que ela pigmente bem. Eu quero que ela fique bem pigmentada. Então eu vou usar uma agulha com uma espessura um pouco maior, essa 12, para fazer essa pigmentação boa. Mas eu vou usar 9 agulhas, para não ficar um traço tão grosso, um outline tão forte, tão marcado, certo? E aí eu vou colocar algumas variações. Por exemplo, eu vou usar uma 11 Magnum Round de espessura 10. Por que espessura 10? Porque com a espessura 10 a sombra dela fica muito suave, certo? E por ela ser Magnum curvada, ela fica mais suave ainda. Tá? Então se eu quisesse uma pigmentação bem sólida, eu poderia usar uma 11 Magnum com a espessura 12. Tá? Seria uma pigmentação bem sólida. Mas eu vou acabar usando só a espessura 10 da Magnum curvada, aquela Magnum Round, para possivelmente, se for o caso, eu fazer essa pigmentação toda por fora aqui, certo? Então eu posso de repente fazer toda a pigmentação dela por fora com uma sombra bem suave e diluída com a Magnum curvada. Então eu vou botar essa variação caso eu necessite dela, certo? Então basicamente é assim que eu escolho as agulhas para os meus desenhos. Eu gosto muito de pegar o desenho e analisar ele antes, ver o que eu vou fazer em cada área, como eu vou aplicar cada área. Em alguns desenhos eu coloco algumas áreas de branco que eu vou aplicar. Por exemplo, aqui eu tenho uma área de branco no olho, eu tenho uma leve área nos lábios dele. Possivelmente eu vou colocar alguma área de branco aqui nos cogumelos, talvez alguma coisa nas penas e num contorno aqui desse cajado, certo? Só para dar um destaque. Lembrando que o cajado, eu não falei dele, mas o cajado eu vou usar uma 9RS por fora, tá? Depois eu faço as pontinhas com a 7 e vou usar por dentro esse tipo de sombrinha muito suave com uma agulha de 3RL e a tinta diluída. Então aqui eu sei que eu vou ter que diluir bem a tinta para fazer essa sombra bem suave e algumas ranhurinhas aqui no cajado para dar a textura de madeira, certo?
Então basicamente é isso o que eu vou usar para fazer essa tatuagem. Fiz a escolha das minhas agulhas e agora é só partir para a tatuagem. Essa tatuagem aqui vai ser feita no domingo agora, hoje é 17, no dia 19, tá? E vai ser a terceira tatuagem dos workshops que a gente está fazendo. Então quem quiser tem o link aqui embaixo na descrição para compra dos workshops. Se não estiver disponível no site é porque a gente fechou as vagas por um tempo. Então pode pedir para avisar lá que assim que estiver disponível vai ser avisado para vocês, tá? Então é isso aí, a gente mostra o resultado final no Insta, segue nós no Insta lá, @thcinctatu. Então é isso aí, vocês viram como é que funciona o meu processo, como eu faço essa seleção de agulhas. Isso vai variar, lógico, de cada tatuagem, vai variar muito do teu estilo, o que tu quer passar. Eu sei que todo mundo gosta de fazer sempre um traço fininho, todo mundo gosta sempre de fazer aquela tatuagem mais delicadinha possível, que é o que está vendendo hoje, é o que está bombando no mercado, mas é bom sempre a gente lembrar que traço de agulha fina não necessariamente é o melhor. Ele pode acabar sendo a melhor coisa para tua tatuagem ou a pior coisa. Se tu escolher uma agulha errada, se tu escolher uma agulha muito fina, ela pode estragar a tua tatuagem, deixar um traço, a tatuagem não marcada na pele, não é o que o cliente queria, alguma coisa assim. Assim como o inverso, se tu escolher uma agulha muito grossa para fazer um traço, como no nosso caso, se a gente escolhesse uma agulha muito grossa para fazer o traço de fora, ela não teria uma harmonia com as próximas tatuagens que nós vamos fazer para fazer o fechamento dessa perna. Então é sempre bom lembrar de que traço muito fino não necessariamente é o melhor, traço muito grosso não necessariamente é o melhor. A gente tem que ver o contexto geral, principalmente a área e tudo mais, para ver como fazer essa escolha correta das agulhas. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ele ajudou de alguma forma e puder dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, eu agradeço bastante. Lembrando que vocês podem se tornar membros do canal, então pode ajudar a contribuir aí com uma grana por mês, e quanto mais a galera vai ajudando, mais vai contribuindo e melhor vai ficando a qualidade do canal. Esses vídeos com uma qualidade muito melhor são patrocinados pela galera que está fazendo os workshops com a gente, que está praticamente bancando tudo isso para a gente ter um material cada vez de mais qualidade para o YouTube. Fechou? Valeu então!